Se você acredita que errou, porque você não conhecia a palavra de Deus antes, porque você veio se converter depois da criação dos seus filhos. Seus filhos já são grandes, e agora que você conhece a palavra, conte com a misericórdia de Deus, ore por seus filhos. Se eles ainda não conhecem o Senhor, busque a Deus por eles. E dê um bom testemunho em casa. A gente poderia aplicar 1 Pedro 3, quando Pedro fala das mulheres que são casadas com homens não crentes, que Pedro diz, olha, vocês devem ganhar os seus maridos para Cristo, sem palavras, pelo testemunho de vocês, pela boa conduta de vocês. Que vocês possam viver a vida cristã em casa e que seus filhos olhem para vocês e digam, eu quero esse Deus, o meu pai e da minha mãe. Esse Deus que é capaz de transformar vidas que nem transformou a vida deles. Agora, se você fez de tudo, fez a sua parte, seus filhos foram trazidos na igreja, você ensinou a palavra, você orou com eles, você seguiu o que a Bíblia diz, mas hoje os seus filhos não amam o Senhor. Você precisa encontrar conforto no fato de estar com a consciência limpa diante de Deus, a sua parte você fez. Você precisa encontrar conforto no fato de que também outros pais estão na mesma situação que você. Encontramos histórias, inclusive nas Escrituras, de pais crentes com filhos ímpios. Samuel, Eli, Arão, Davi. E você precisa ter esperança de que a semente plantada, semeada ali no coração dos filhos, Deus é poderoso para fazer com que um dia brote e essa pessoa nasça de novo, tenha um encontro real com Jesus Cristo, seja transformado pelo Senhor. Homens como Billy Graham, grande pastor batista, tiveram filhos que se desviaram do Senhor. Billy Graham sofreu demais por conta de um filho que se desviou da verdade, se apartou de Deus por um bom tempo. Mas ele insistiu, ele não decretou a falência passivamente da sua família e do seu filho. E o seu filho hoje é bênção, integrante do ministério Billy Graham no mundo. Continue falando, continue testemunhando, orando. Ah, mas a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando crescer não vai se desviar. Ok, isso não é uma promessa, isso é um provérbio. É bem possível, a probabilidade é maior de que aconteça exatamente isso. Faça a sua parte. E se você fez a sua parte, confie em Deus para que Deus faça a dele. Nós não somos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva alguém à conversão. Se você estava errando como pai, mas ainda tem filhos pequenos, e agora você conhece a palavra, ou tem procurado conhecer, leia bons livros. Tem muitos bons livros. A gente vai começar a vender livros semana que vem aqui. Já compramos vários de famílias e pais e filhos. Você já pode adquirir, invista. Ah, eu não sei, a gente precisa aprender. E a palavra de Deus está disponível. Agora talvez você tenha um conhecimento, viu o que ele fez ou não fez, agora tem que fazer. Faça cursos e mude aquilo que for preciso. E ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor enquanto é tempo. Seja firme na igreja, seja um exemplo de vida cristã em casa, ensine a palavra para eles, ore por eles. E se eles já são crentes, continue orando pelo crescimento espiritual deles agora, como Jó fazia. Se você tem filhos que estão sendo criados nos caminhos do Senhor, desde pequenininhos, você ora com eles, ensina-os. Rogue a Deus, Deus converta o coração deles quando eles tiverem condições. Confie em Deus. Se você tem filhos crentes, eles estão na igreja, eles são fiéis a Deus, agradeça a Deus por isso. Não se vanglorie. E olhe para o outro que não tem os filhos crentes, com compaixão. E ore por esses pais também. E ore para que os seus filhos que já são crentes se mantenham firmes no Senhor, sejam fiéis a Deus, sirvam a Deus, constituam famílias cristãs,
seja uma bênção na geração deles. Que graça é quando os nossos filhos amam também o Senhor e vivem para a glória de Deus. Uma palavra final, 1 minuto aqui para os filhos. Você que é filho de crente e é crente, se converteu, ande na verdade. Ore pelos seus pais. Seja uma bênção na vida dos seus pais. Honre os seus pais e obedeça os seus pais. E louve a Deus pelo privilégio de ter crescido num lar cristão. Filhos que frequentam a igreja, mas não estão andando nos caminhos do Senhor como os filhos de Eli, se voltem hoje para o Senhor, em arrependimento, e procurem viver uma vida de obediência ao Senhor. E se você está aqui e é filho e acha que os seus pais são culpados por alguma coisa na sua vida e por não terem educado você adequadamente, perdoe se for necessário e não culpe os seus pais. Não use isso como escora para você justificar coisas erradas na sua vida hoje. Apesar dos possíveis erros paternos e maternos, cada um é responsável pelas escolhas que faz, pelas decisões que tomam. Eli não foi responsabilizado por Deus por causa das más decisões dos seus filhos. Eli foi responsável diante de Deus por aquilo que ele não fez com seus filhos. Mas os filhos de Eli é que foram responsáveis pelas decisões que eles tiveram. Cada um vai prestar contas de si mesmo. Não procure achar nos pais alguma coisa, porque eu sou assim. Você é responsável diante de Deus. Viva uma vida santa, justa, digna diante de Deus e para a glória de Deus como filho. Nós vemos na Bíblia, se nós vemos homens santos que tiveram filhos maus, nós vemos homens maus como Amon, pai de Josias. E Josias foi um grande rei, um grande homem de Deus. Ou como Ezequias, filho de Acás, que foi um mau rei Acás. Mas Ezequias não ficou se escondendo atrás das maldades do pai. Ele andou com Deus. Entregue a sua vida a Jesus. A cruz quebra tudo. E você pode seguir uma nova vida com o Senhor. E acertar, inclusive, agora, quando você tiver a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude nessa grande e maravilhosa tarefa, e não fácil tarefa, de educarmos os nossos filhos, de vivermos com os nossos filhos, de sermos bênção na vida deles, e que filhos também possam entender qual é a vontade de Deus para as suas vidas em relação aos seus pais.